Vamos lá. Questãozinha de solubilidade, né? Produto de solubilidade também, seria isso, né? Como vocês na tela aí, acompanham comigo na leitura, diz assim, ó. Em uma aula de laboratório de química da SpaceX, se ele colocasse aqui de 2023, aí seria uma questão que seria repetida futuramente. Então, em uma aula de laboratório de química da SpaceX, o professor solicitou aos alunos que identificassem a composição química de uma determinada substância pura, dentre uma lista de possibilidades, por meio da solubilidade em água, né? Porque isso aqui é uma propriedade específica, né, das substâncias a uma determinada temperatura. Beleza. Para tanto, foram fornecidos 40 gramas de uma amostra pura, né, dessa substância, e os resultados dos 2 testes de solubilidade em água realizados pelos alunos a 20 graus Celsius estão representados abaixo. Com base nos resultados obtidos e nos dados fornecidos a seguir, então está aqui os dados, né? A alternativa que indica a correta composição química da substância é o quê? Vamos ver então o que ele fez. Ó. No teste 1, ele adicionou 10 gramas de um soluto em 50 gramas de água e a mistura se tornou homogênea, né? No teste 2, ele adicionou 30 gramas desse soluto em 50 gramas de água e aí a mistura se tornou heterogênea porque houve aqui a formação de um precipitado, né, de um corpo de fundo. Beleza? A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, bom, se você quer comparar a quantidade que você tem de soluto, né, ou a quantidade desse soluto que pode ser dissolvido nessa quantidade de solvente, você tem que comparar com o padrão, né? É sempre comparar com algum padrão. O padrão nosso é esse aqui. Só que lembra aqui para mim, ó, o coeficiente de solubilidade aqui, ele é dado por 100 gramas de água. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, do NaOH, né, é de 109 gramas de NaOH para cada 100 gramas de água, se eu fizer isso aqui para 50 gramas de água, eu vou ter o quê? A metade dessa substância, dessa quantidade aqui também fazendo ou saturando a solução, né? Então aí, metade de 109, né, 54,5. Beleza? Então a gente já pode fazer isso para todas elas, né, ó. Então você vai ter aqui, ó, 54,5, aí ó, o 87,4 dividido por 2, você vai ter 43,7, o 31,6 dividido por 2, 15,8, e o 11,1 dividido por 2, 5,55, opa, eita nós, aqui ó. Tu vai, manter, isso, e vai ter que abrir de novo. Aí vai abrir vamos lá, aqui, ó. Isso aqui. Isso. Bora. Então, ó, aqui é o 5,56, né? 5,5, beleza. 55, desculpa. E aí o outro aí, ó, que é o 0,165, né? E dividido por 2, você vai ter 0,0825, beleza? Então se liga aqui, ó. Imagine só que você adicione 10 gramas de NaOH em 50 gramas de água. O que vai acontecer? 10 gramas de NaOH em 50 gramas de água, olha só, né? Você vai formar uma solução insaturada, correto? Por quê? Porque a quantidade máxima que você pode adicionar é 54. Se você adicionar 30, o que vai acontecer? Né? Se for 30 gramas desse mesmo soluto aí, ele vai continuar sendo uma solução insaturada. Entende por quê? Porque se eu coloquei 30 gramas de soluto, eu coloquei menos do que a quantidade máxima possível para aquela quantidade de solvente. Então não é o NaOH, beleza? Mas o que aí, ó? Se eu colocar 10 gramas desse camaradinho aí, ó, o que vai acontecer? 10 gramas menor do que 50, do que 43,7, beleza? Então torna a solução insaturada. Mas 30 gramas também é menor do que 43,7. Então você já percebeu o quê? Que esses caras aqui não é os que a gente está falando, né? Agora vamos lá, ó. Se eu colocar 10 gramas de soluto, se eu colocar 10 gramas de KNO3, 10 gramas de KNO3, olha aí, é menor do que a quantidade máxima, certinho? Só que se eu colocar 30 gramas de KNO3, é maior do que a quantidade máxima. Achamos a nossa resposta, beleza? Então, de novo, hein? Se eu coloco 10 gramas, está menor do que a quantidade máxima que eu posso para saturar aquela solução, mas se eu coloco 30, ultrapassou a quantidade máxima para aquela quantidade de solvente. O que vai acontecer com o excedente? Ele vai, ó, precipitar. Então, temos aqui a nossa resposta da questão, letra E. Belezinha? Então,